Fala, nono ano. Bora pro vídeo 2, matéria. Isso aí. Amores, hoje a gente entra na República Oligárquica. A gente entra na primeira parte do capítulo. Lembrando que esse é o último capítulo do volume 1 da apostila. Porém, o capítulo mais longo, com mais informações que a gente tem, ok? Então, a gente começa hoje com a República Oligárquica no Brasil. Alguns historiadores, eles unem a República da Espada com a República Oligárquica, formando a Primeira República. Outros separam. Eu, particularmente, sou uma historiadora que separa. A gente teve a República da Espada e a gente teve a República Oligárquica, ok? Então, vamos lá. A República Oligárquica, ela acontece no final da República da Espada, 1894 a 1930. São 36 anos do café como principal produto do Brasil, principalmente para exportação, em que São Paulo e Minas Gerais, eles estavam se apoiando no poder executivo, eles se alternavam e se apoiavam no poder executivo. E conhecido também, a gente teve diversos nomes durante essa república. Nós somos conhecidos como República Oligárquica, porque quem comandava no Brasil era a oligarquia. Quem era a oligarquia? Os grandes latifundiários, principalmente do Oeste Paulista, dos cafezais. A gente também era conhecido como República Velha. E a gente também era conhecido como República do Café com Leite. Quem era o café? São Paulo. Quem era o leite? Minas Gerais. Beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa. O desequilíbrio das principais características no Brasil, elas podem ser explicadas como? Ou seja, durante a República Oligárquica, a gente teve no Brasil um desequilíbrio enorme. Um desequilíbrio principalmente na representatividade do Brasil. O Brasil, ele era completamente, completamente sem lei eleitoral. A gente não tinha lei eleitoral no Brasil. Dentro da Constituição que estava valendo, que foi feita em 1891, poderia votar homens alfabetizados maiores de 21 anos. Beleza. Mas eles tinham alguma proteção quanto à eleição? Nenhuma. Olha só. Primeiro, a gente tinha os coronéis. Quem eram os coronéis? Os coronéis eram aquelas pessoas que comandavam determinada região, para que tudo corresse da melhor forma que o governador que ele apoiava gostasse também. Então, primeiro, a gente tinha um domínio político municipal, que quem comandava era um coronel, ou seja, um homem, um latifundiário mais forte de uma determinada região, de um determinado município. A gente não tinha justiça eleitoral, como eu falei para vocês, o TRE quem fez foi Getúlio Vargas, em 1930. Então, até lá, a gente não tem justiça eleitoral. O que facilitava muito as fraudes nas eleições, era muito comum fraudar eleições. O que é fraudar? Era muito comum você manipular, você modificar as eleições, tá? Nós temos duas pessoas, nós temos dois homens querendo ser governador, ok? A gente tem o Gabriel e o João. Beleza, esses dois homens querendo um domínio político de governador. Naquele determinado município, quem vai indicar o governador que ele quer que ganhe vai ser quem? O coronel. E o coronel vai obrigar a todas as pessoas a votarem em quem ele quer. Ok? Isso quer dizer coronelismo, e para isso acontecer, ocorria fraude nas eleições. A ausência da representatividade política no ruralismo, dominado pelas oligarquias e também coronéis. Ausência de representatividade política dos trabalhadores urbanos e pouca representatividade política no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste.
Dessa forma, aonde estava a política brasileira? Concentrada no Sudeste. São Paulo e Minas Gerais como os dois principais núcleos eleitorais do Brasil, os dois maiores núcleos eleitorais do Brasil, e o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. Quem comandava o município era o coronel mais forte, o latifundiário mais forte. Não ocorria justiça eleitoral, não tinha leis eleitorais, a fraude ela era recorrente, ou seja, a manipulação, a modificação, a roubalheira na eleição ela era recorrente. O povo do campo não tinha representatividade, eles viviam o quê? À mercê desses coronéis e também dominado pelas oligarquias, grandes latifundiários. Os trabalhadores urbanos também não tinham representatividade, trabalhavam horas e horas por dia, viviam em cortiços, não tinham dinheiro, eram miseráveis. E também o estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste era praticamente esquecido. O que existia no Brasil era Sudeste principalmente. Vamos lá. O coronelismo. Quem era o coronelismo? Tá vendo esse sujeitinho que eu coloquei aqui do lado? Esse grande aqui é o coronel. Um forte latifundiário, um homem que tem muito poder em um determinado município, em qualquer município do país. E você tá vendo que ele tá com marionetes? Quem são essas marionetes? O povo que vivia no município que ele comandava. Ou seja, no coronelismo, quem era o coronel? O coronel era um grande proprietário de terra, possuía poder e influência sobre um município, ou vila, ou até mesmo uma região no interior do país. Ele que controlava os votos dos moradores de uma determinada região. Então, voltando aqui, o coronelismo ele foi um fenômeno político e social, característico da oligarquia, que era formado por coronéis. Esses coronéis, eles se consolidavam cada vez mais, impondo a sua vontade para aquelas pessoas que ele dominavam, estabelecendo um regime de mandonismo, ou seja, de mandar mesmo, conhecido como coronelismo. O poder dos coronéis persistiu durante toda a República Velha até 1930, uma vez que a grande propriedade continuava predominando em todos os estados. O Brasil continuava sendo, como diziam, o Brasil continuava sendo um grande setor agrário. A gente vivia do agrário. Praticamente não tinha indústria, o que tinha era muito pouca, muito pequena. 70% da população brasileira vivia no campo. Era composta por meeiros, colonos, poceiros, sem propriedade, sem lei que os protegessem, sendo mal remunerados e vivendo de forma miserável. E os 30% viviam no meio urbano, também sem leis que os protegessem, sendo mal remunerados, vivendo de forma miserável. Esse era o Brasil até 1930. Mais uma. O coronelismo, de que forma que ele manipulava as eleições? Aqui a gente tem um coronel, aqui a gente tem esse jagunço atrás do coronel, acentuando a ameaça, e aqui a gente tem um homem que vai votar em quem o coronel quer. O coronel quer que vote nele, ele tem que votar nele. Então essa situação tornava-se dependente dos coronéis, o que contribuiu para o surgimento do famoso voto de cabresto, que forçava o eleitor, utilizando até mesmo métodos violentos, a apoiar o candidato do coronel local. Por que chamava voto de cabresto? Cabresto é aquele negócio que você coloca no cavalo, que o cavalo fica preso, né? O cavalo fica preso olhando só para frente. Então era como se os coronéis colocassem isso nos homens, para que os homens votassem somente em quem eles queriam, utilizando métodos violentos, como ameaças a ele, ameaça a família, ameaçar a queimar a residência que ele tinha, ameaçava queimar a pequena produção que ele tinha, ou seja, com ameaças que os coronéis viviam, que os coronéis
tinham sobre a população de um determinado local. Com a Constituição de 1891 estabelecia o voto aberto e não secreto, os coronéis exerciam o controle do voto de seus dependentes e daqueles que lhes deviam favores, garantindo assim a eleição dos candidatos que eles queriam. Ok? Bora, amores! Algumas fraudes praticadas. Utilização de títulos de eleitores que já tinham mudado, já tinham até mesmo falecido, que era o famoso voto fantasma. Utilizava-se o título de eleitor de gente que já morreu, gente que mudou, que desapareceu, que fugiu. Utilizava os títulos deles ainda. Atas eleitorais com rasuras, alterações e emendas feitas à ponta de canivete com raspões de lixa. Por exemplo, fulano de tal votou em fulano de tal votou em José. Não era para ele votar em José, é para ele votar em Gabriel. Então vai lá, risca, apaga, dá um jeito, rasura para poder colocar o nome do Gabriel que ele votou. Falsificação de assinaturas era muito comum. Comparecimento de eleitores maior do que o número que o município tinha. Aquele município morava 1.000 pessoas, apareciam lá 1.500. Era muito comum, ou seja, as pessoas fantasmas, né? Os votos que eram destinados aos adversários eram, na verdade, na hora da contagem dos votos, eram contados a favor do candidato que o grupo oligárquico e o coronel defendia, e também sumiço de urnas. As urnas sumiram. Sei lá o que aconteceu, perdeu, tá aí não. Ou seja, sumiço. Para reduzir a contagem de votos e ganhar aquele que o coronel queria. Vamos lá. Olha só, tá vendo aqui um exemplo que eu falei do cabresto? Tá vendo? O coronel, ele que manipula o homem a votar em quem esse daqui quer. Apesar das cédulas serem publicadas em jornais, para que cada eleitor recortasse a do seu candidato, era muito comum a entrega da cédula já fechada aos eleitores, que eram acompanhados até a boca de urna por cabos eleitorais, geralmente por jagunços dos coronéis, para que tivessem certeza que os homens iriam votar naquele que os coronéis quisessem. A prática do coronelismo também era possível por meio do clientelismo. O que é isso? Manifestação na realização de favores por parte dos coronéis aos seus subordinados. Favores que poderiam ser um emprego público, roupas, sapatos, entre outros benefícios. Por exemplo, deixa eu ver, o José. O José está precisando de cimento e de tijolo para poder fazer sua casa. Olha, então em troca do cimento e tijolo, você vota em quem eu quero que eu te dê esse material. Beleza. O Arthur ele está precisando de roupa para os filhos. Ok, então eu vou te dar roupa, então eu vou dar roupa para as suas crianças e você vota em quem eu quiser. Ok, isso era o clientelismo que estava dentro do coronelismo. Beleza, amores? Então, nos estados, as famílias mais poderosas que impunham o seu poder, o seu domínio público, eram as oligarquias estaduais. Ou seja, aquelas famílias tradicionais, de grandes possuidores, de grandes latifundiários, que comandavam uma determinada região. Dentro da esfera federal, dentro do país, o poder executivo e legislativo, eles eram controlados pela República Velha. Eles eram controlados por São Paulo e Minas Gerais, por meio da PRP, Partido Republicano Paulista, e pelo PRM, Partido Republicano Mineiro, que buscavam se manter no poder controlando os principais cargos do governo federal. Esse sistema de denominação ficou conhecido como política do café com leite. A política do café com leite, ela não foi marcada pelo revezamento da presidência, ora São Paulo, ora Minas Gerais.
mas principalmente que os dois tinham muitas divergências, mas principalmente porque Minas Gerais e São Paulo eram os que mais estavam no poder, porque eram os dois estados mais importantes do Brasil naquela época, ok? Mas, em 1898, a situação do Brasil financeira continuava horrorosa. Em 10 anos de república, a dívida externa do Brasil estava 53%, mais do que a gente conseguia exportando café. Forçado pelos credores de Londres, Campos Salles, juntamente com banqueiros Rothschild, fizeram um empréstimo para a negociação de dívidas que já tinham vencido. Esse empréstimo, essa negociação de dívidas ficou conhecida como Fund-Loan. Esse acordo significou a compra da dívida do Brasil, ou seja, esses banqueiros compraram a dívida do Brasil por um único credor, em troca da renovação dos serviços da dívida e da entrada de um novo montante monetário de 10 milhões de libras no Brasil. Esse foi o Fund-Loan, ou seja, em Londres, Campos Salles, junto com os banqueiros Rothschild, fizeram um empréstimo para negociação de dívidas passadas, chamado Fund-Loan. Esse acordo significou, então, que as dívidas anteriores do Brasil estavam ok e, em troca, queriam a renovação de serviços da dívida mais a entrada de 10 milhões de libras no Brasil. O Brasil apresentou como garantia, o Brasil vendeu o próprio país para isso. O Brasil apresentou como garantia as rendas das alfândegas brasileiras, as receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil e o serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Ou seja, o governo federal comprometia-se a não contrair novos empréstimos no exterior sem autorização dos Rothschild e a economia brasileira continuou completamente dependente e controlada pelos banqueiros. Ou seja, nada mudou. E ainda por cima, para completar, naquela época, a gente tinha a política dos governadores. O que era a política dos governadores? Um político apoiava o outro. Isso que acontecia. Um político aqui, ó. Um político acompanhava o outro. Acompanhava, não, desculpa. Um político, ele ajudava o outro. A política dos governadores, ele foi um sistema não oficial, idealizado pelo presidente, então, Campos Salles, que consistia na troca de favores entre presidente da República, governadores do estado, prefeitos e coronéis. De acordo com a política dos governadores, o presidente da República, ele não interferia no governo e, em troca, os governadores davam apoio político ao presidente. Aí eu coloquei esse desenho aqui. Campos Salles é o presidente, ok? Campos Salles, ele ajuda um governador, o governador ajuda Campos Salles. Campos Salles não quer saber dos problemas dos estados. Os governadores vão apoiar Campos Salles. E esse apoio é uma troca de quê? Vocês me apoiam e eu não quero saber do governo de vocês. Os governadores apoiam os prefeitos que vão lhe ajudar e esses prefeitos têm o apoio dos coronéis que vão lhe ajudar. Ou seja, é um triângulo de ajuda. Os coronéis, eles apoiam os prefeitos apoiam os governadores e os governadores apoiam o presidente que melhor vai lhe satisfazer, ok? Vamos lá. A política dos governadores, aqui, também chamada pelo próprio governante de política dos estados, ela consistia em uma aliança caracterizada pelo apoio mútuo entre governantes estaduais, ligados às oligarquias locais e governo federal. O executivo, o presidente, ele se comprometia a não interferir nos estados
e nomeava funcionários do governo indicados ou aprovados pelas oligarquias do Estado. Beleza. Em troca dessa não interferência, além de apoiar incondicionalmente a política do presidente, os governadores buscariam garantir a vitória de deputados e senadores aliados aos interesses do próprio presidente da República, por meio de diversas práticas fraudulentas empreendidas pelos coronéis. Ok? Em um certo momento foi feito a Comissão Verificadora de Poderes. O que é isso? Uma comissão que tinha o poder de reconhecer ou não a eleição dos candidatos do Legislativo. Sua função seria, portanto, a de confirmar se a eleição daqueles políticos aliados e impedir arbitrariamente alguns vitoriosos da oposição de assumir os seus mandatos. Isso significava o quê? Que os candidatos que não representavam a elite detentora do poder deveriam ser afastados ou degolados, denominação utilizada na época sob justificativa de alguma irregularidade ou de fraude. Isso quer dizer o quê? Comissão Verificadora de Poderes. A gente lê isso e fala, vamos acabar com as fraudes? Não. Na verdade, vamos continuar e estabelecer novos poderes para as fraudes. Ou seja, Comissão Verificadora de Poderes via se os aliados políticos estavam realmente sendo vitoriosos e não os da oposição. Ok? Mais uma, a campanha civilista. Amores, o que foi a campanha civilista? Nós temos dois homens. Marechal Hermes da Fonseca, que ele era um militar, e um civil, Rui Barbosa. Essa campanha, aqui, Rui Barbosa, em campanha eleitoral, é esse daqui, o seu vice, Nilo Peçanha, e essa campanha tinha como objetivo promover a candidatura de Rui Barbosa como presidente. Por quê? Eles não queriam um militar no poder. Eles não queriam mais um militar que poderia atrapalhar toda essa fraude que era benéfica para as oligarquias. Então, eles queriam que um civil ganhasse essa eleição. Por isso, nomeada campanha civilista. Mas vamos lá. Rui Barbosa, ele pregava a necessidade de reformas políticas, moralização nas eleições e defendia o antimilitarismo. Sua campanha passou a ser reconhecida como campanha civilista, contrapondo ao Marechal Hermes da Fonseca e tendo grande popularidade dentro dos centros urbanos. Marechal Hermes da Fonseca, ele governou o país de forma muito conservadora do ponto de vista econômico, mantendo os planos de valorização do café. No plano político, esse presidente desenvolveu uma sistemática intervenção de tropas federais nos estados, promovendo a substituição de grupos oligárquicos oposicionistas por outros, mais ligados ao presidente, sob a justificativa de eliminar a corrupção e salvar a pureza das instituições republicanas. Chamamos esse processo de política das salvações, que apesar do nome mantinha a desigualdade, mudando apenas os benefícios. Rui Barbosa, ele pregava a necessidade de moralização, nas eleições defendia o antimilitarismo. Com uma campanha civilista, ele perdeu. Hermes da Fonseca governou do ponto de vista conservador, valorizando o café, intervindo com tropas federais nos estados, substituindo grupos oligárquicos que ele defendia, justificava eliminar a corrupção e salvar a pureza das instituições republicanas. Mas essa política da salvação, apesar do nome, o Brasil continuava fraudulento da mesma forma, ok? Amores, acabamos com a nossa primeira parte do último capítulo da apostila 1. Semana que vem tem mais.
Qualquer dúvida podem entrar em contato, tá bom? Um beijo pra vocês, que eu não sei de vocês, mas eu morri. Tchau, tchau.